Ele sempre estudou nas melhores escolas, mas tirava 0 em todas as provas, e para o pai milionário isso era uma vergonha. Até que um dia, uma mulher simples, invisível aos olhos de todos, a faxineira da escola, revelou a ele um segredo capaz de mudar não só suas notas, mas toda a sua vida. A campainha da escola soou alta naquela manhã de segunda-feira. Os corredores se enchiam de vozes, passos apressados e risadas. Para a maioria dos alunos, era apenas o início de mais uma semana de aulas. Mas para Bernardo Salles, filho do empresário mais rico da região, cada toque do sinal parecia anunciar um novo fracasso. Bernardo tinha 15 anos e uma vida que, aos olhos de fora, parecia perfeita. Vivia em uma mansão com piscina, tinha roupas de grife, motorista particular e estudava em uma das escolas mais caras da cidade. Mas, dentro da sala de aula, nada disso importava. Diante das provas, ele se transformava em alvo de chacota. Naquele dia, o professor de matemática caminhava lentamente entre as carteiras, distribuindo as avaliações corrigidas. Um a um, os alunos recebiam suas notas. Alguns comemorando discretamente, outros resmungando. Quando chegou à mesa de Bernardo, o professor soltou um suspiro pesado. "Salles, mais um 0", disse em voz baixa, mas não o suficiente para impedir que os colegas próximos ouvissem. Risadinhas começaram a surgir. Um dos meninos do fundo sussurrou: "O filho do milionário não sabe nem tabuada." Bernardo sentiu o rosto arder, mas disfarçou com um sorriso irônico. Puxou a prova de cima da mesa e a dobrou sem olhar. Fingiu não se importar, como sempre fazia. Na hora do intervalo, Bernardo se isolou em um canto do pátio, tirou a prova amassada da mochila e abriu. O vermelho do 0 no topo da página parecia gritar contra ele. Abaixo, correções, rabiscos, anotações do professor. Falta de atenção, não estudou. Precisa se esforçar. Ele sabia que não era burro, mas sempre que sentava para estudar, a mente parecia fugir. As fórmulas se embaralhavam, as palavras não faziam sentido. Em pouco tempo, desistia. Era mais fácil rir de si mesmo do que admitir que se sentia incapaz. Naquela mesma tarde, ao chegar em casa, Bernardo encontrou o pai na sala de estar. Alberto Salles, terno, alinhado e olhar severo, segurava o boletim escolar recém-chegado por e-mail. O silêncio na sala era pesado. "Mais um trimestre, Bernardo", disse o pai, com voz firme. "E você continua colecionando 0s. Bernardo se jogou no sofá, tentando parecer indiferente. "Escola não é para mim, pai." Alberto bateu a mão na mesa, fazendo tremer a xícara de café. "Não é para você? Você tem ideia de quanto eu pago nessa escola? Tem ideia de quantas pessoas dariam tudo para ter essa oportunidade?" Bernardo não respondeu. Fixou os olhos no celular, como se o mundo ao redor não existisse. Por dentro, no entanto, sentia o peso da decepção. Não era fácil ouvir aquelas palavras, mas se rebelava para não demonstrar fragilidade. "Você é uma vergonha para o nosso nome", completou Alberto antes de sair, deixando o filho sozinho. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Mais uma prova, mais uma nota baixa, e junto com ela, as risadas dos colegas e a frustração silenciosa. Bernardo começava a acreditar que talvez realmente fosse um fracasso. Mas naquele mesmo corredor onde se sentia invisível, alguém o observava de forma diferente. Uma figura que a maioria dos alunos ignorava. Dona Rosa, a faxineira da escola, varria o chão com movimentos firmes, mas seus olhos atentos captavam mais do que poeira. Ela via a forma como Bernardo enfiava a prova amassada no fundo da mochila. Via a expressão de derrota escondida atrás do sorriso irônico. E dentro dela crescia uma curiosidade silenciosa. O que havia por trás daquela arrogância aparente? Na sexta-feira, durante a saída, Bernardo tropeçou na pressa de deixar a escola e deixou cair um caderno. As folhas se espalharam pelo chão do corredor.
Os colegas passaram rindo, alguns chutando as páginas, mas Dona Rosa se abaixou rapidamente e começou a juntar. Enquanto organizava os papéis, seus olhos pararam em algo curioso. Entre rabiscos desordenados, havia desenhos detalhados de carros, mapas, até construções futuristas, anotações desconexas, ideias soltas, frases incompletas. Era confuso, mas revelava uma mente criativa, inquieta. Não era falta de capacidade, era falta de direção. Quando entregou o caderno a Bernardo, ela olhou nos olhos dele e disse suavemente: "Sabe, menino, às vezes a gente não precisa de mais inteligência, só de aprender o jeito certo de usar a que já tem." Bernardo a encarou surpreso. Não estava acostumado a ouvir nada vindo da boca de uma faxineira. Apenas pegou o caderno e saiu sem responder. Mas aquelas palavras ecoaram em sua mente o resto do dia. Naquela noite, sozinho em seu quarto cheio de videogames e roupas caras, Bernardo abriu o caderno novamente. Passou os olhos pelos rabiscos, desenhos e frases soltas. Lembrou-se da fala de Dona Rosa. Só de aprender o jeito certo de usar a que já tem. Pela primeira vez, sentiu uma faísca de esperança. Talvez não fosse burro. Talvez apenas estivesse olhando para o lado errado. Ele não sabia ainda, mas aquele pequeno encontro com a faxineira invisível da escola seria o ponto de virada de sua vida. Dona Rosa caminhava pelos corredores da escola com sua vassoura e balde, como fazia todos os dias. Para a maioria dos alunos, ela era apenas parte da paisagem. Alguém que limpava o chão, trocava sacos de lixo e desaparecia em silêncio. Mas Rosa enxergava muito mais do que poeira e sujeira. Ela via pessoas. Via dores escondidas, olhares cansados, histórias que ninguém mais parecia notar. E entre todas aquelas histórias, uma em especial chamava sua atenção. A do garoto Bernardo Salles. Ela já o observava há algum tempo. Via a forma como entrava nas aulas sem entusiasmo. Como evitava contato com professores. Como ria de si mesmo para disfarçar a vergonha das notas. E via também algo que muitos ignoravam. O brilho rápido nos olhos quando rabiscava ideias no caderno ou quando explicava uma piada com criatividade inesperada. Bernardo não era burro. Rosa tinha certeza disso. Ele apenas não sabia onde encaixar tudo o que carregava na cabeça. Numa tarde chuvosa, enquanto secava o corredor principal, Rosa viu Bernardo encostado na parede, sozinho, chutando a mochila como se quisesse quebrar algo invisível. Ela fingiu continuar limpando, mas ficou próxima o bastante para ouvir quando ele murmurou para si mesmo: "Eu sou um fracasso mesmo." Aquela frase cortou o coração de Rosa. Aproximou-se devagar. "Fracasso?" disse com voz calma. "Você é muito novo para decidir isso, menino." Bernardo ergueu os olhos, surpreso. Estava acostumado a receber broncas de professores, ironias dos colegas e cobranças do pai. Mas ninguém nunca falava com ele daquele jeito, sem julgamento, apenas com interesse genuíno. "A senhora não sabe de nada", respondeu ele virando o rosto. "Sei mais do que você imagina", disse Rosa sorrindo. "Já vi muito jovem inteligente se perder porque não descobriu como usar o que tinha dentro da cabeça." Bernardo ficou em silêncio. Aquilo soava estranho, mas ao mesmo tempo verdadeiro. Nos dias seguintes, Rosa passou a prestar ainda mais atenção nele. Observava a maneira como rabiscava distraidamente durante as aulas, como criava histórias nos cantos das provas em branco. Havia uma imaginação fervilhando ali. Um dia, depois que todos já tinham ido embora, ela encontrou o caderno de Bernardo esquecido na biblioteca. Não resistiu a dar uma olhada. Encontrou páginas cheias de ideias, invenções malucas, esquemas de jogos, até versos de músicas. "Ele tem um universo inteiro aqui dentro", pensou Rosa emocionada. "Só precisa de alguém que o ajude a organizar esse universo." Guardou o caderno com cuidado e na manhã seguinte o entregou a Bernardo. "Você esqueceu", disse, estendendo.
Ele pegou sem muito interesse, mas percebeu que ela estava olhando de um jeito diferente, como se tivesse descoberto algo. Olha, menino, não tenha vergonha dessas ideias. Esse é o seu ouro, só falta aprender a lapidar. Bernardo franziu a testa. Ouro? Isso aí não serve para nada. Os professores só querem fórmula e regra. É aí que você se engana, respondeu Rosa. O segredo não é decorar, é transformar. Se você aprender a transformar essas ideias em ferramentas, vai ver que pode ir muito mais longe do que imagina. Naquela noite, Bernardo não conseguiu dormir direito. As palavras da faxineira rodavam em sua mente. Como alguém tão simples podia falar com tanta certeza? Transformar ideias em ferramentas? Ele não entendia totalmente, mas a frase mexia com ele. No dia seguinte, Rosa voltou a cruzar seu caminho. Bom dia, Bernardo. Ele respondeu de forma seca, mas não conseguiu evitar a curiosidade. Que segredo é esse que a senhora falou ontem? Ela sorriu satisfeita. O segredo que aprendi na marra quando ainda era menina. Eu também tirava notas baixas, sabia? Era chamada de burra, mas descobri um jeito de mudar isso. Bernardo ergueu as sobrancelhas incrédulo. A senhora? Eu mesma, disse ela firme. Não foi fácil. Eu não tinha livros caros, nem professores particulares. Só tinha um pedaço de papel, lápis e muita vontade. Mas aprendi que se você quebrar um problema grande em pedacinhos pequenos, ele fica mais fácil de resolver. Bernardo ficou em silêncio, absorvendo. Rosa continuou. E cada vez que você erra, não é fracasso. É um sinal de que encontrou um caminho errado. É só riscar esse caminho e tentar outro. O segredo é não desistir. Pela primeira vez, Bernardo sentiu que alguém acreditava nele. Não porque era filho de milionário, não porque esperava algo em troca, mas porque realmente o enxergava. Quando voltou para casa naquele dia, abriu o caderno e tentou aplicar o que ouvira. Pegou um exercício de matemática, escreveu em letras grandes, passo 1, passo 2, passo 3. Dividiu o problema em partes menores, como Rosa ensinara. Para sua surpresa, conseguiu resolver. Não acredito, murmurou com um sorriso tímido. Era apenas um exercício, mas para ele representava uma vitória. Na semana seguinte, Bernardo procurou Rosa de propósito. Ei, posso perguntar uma coisa? Claro, menino. Como a senhora não desistiu quando chamavam de burra? Rosa suspirou e respondeu com firmeza. Porque eu sabia que meu valor não estava nas notas que os outros me davam. Meu valor estava no esforço que eu colocava em cada tentativa. Bernardo ficou pensativo. Essa era uma lógica que nunca ouvira nem do pai, nem dos professores. Naquele momento, nasceu uma conexão improvável, o filho do milionário e a faxineira da escola. Duas vidas completamente diferentes, mas unidas por um segredo simples e poderoso. Bernardo ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquelas palavras mudariam não apenas suas notas, mas toda a forma como enxergava a si mesmo e o mundo ao seu redor. Era fim de tarde, quando Bernardo, depois de mais uma aula frustrante, decidiu não ir direto para casa. Em vez disso, sentou-se sozinho nos degraus da escada que levava ao pátio da escola. A mochila jogada de lado, o caderno aberto em branco. Ele olhava para aquelas páginas como quem encara um inimigo. De repente, a sombra de Dona Rosa se aproximou. Com seu avental simples e um sorriso tranquilo, ela se sentou a alguns passos dele. E aí, menino, hoje foi dia de mais um 0? Perguntou, sem ironia, apenas com curiosidade. Bernardo riu de canto, um riso amargo. Como sempre, acho que já posso ganhar o troféu de pior aluno do ano. Rosa o observou por alguns segundos, depois apontou para o caderno. Posso? Ele deu de ombros, e ela puxou o lápis, escrevendo no alto da página.
Segredo da Rosa. Bernardo arqueou a sobrancelha. Segredo da Rosa. Sério, sério, respondeu ela firme. E você vai me prometer que vai tentar antes de rir. Com calma, Rosa explicou. O problema é que você olha para as coisas grandes demais. Pega um problema de matemática, vê um monte de números e letras e acha que é impossível. Então, desiste antes de começar. E não é isso mesmo? Retrucou Bernardo. Não. O segredo é quebrar, transformar o monstro em pedacinhos. Ela desenhou um quadrado no caderno e o dividiu em 4 partes. Tá vendo? Assim como uma pizza, você só consegue comer devagar, pedaço por pedaço. Bernardo olhou com desconfiança, mas deixou-a continuar. Vamos fazer um teste. Pega aqui essa questão de fração, disse puxando o livro que estava na mochila dele. Em vez de pensar, é difícil, vamos escrever os passos. No caderno, ela escreveu: 1. Entender o que a questão pede. 2. Pegar só os números importantes. 3. Fazer uma conta por vez. Depois, empurrou o caderno para ele. Agora tenta! Bernardo bufou, mas tentou. Seguiu cada etapa com calma. No final, arregalou os olhos. Eu... acertei? Claro que acertou, disse Rosa sorrindo. Você só precisava de um mapa. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. A sensação era estranha. Era como se tivesse descoberto que podia respirar debaixo d'água depois de acreditar a vida toda que iria se afogar. Isso funciona mesmo? Perguntou incrédulo. Funciona se você tiver disciplina, respondeu Rosa. O segredo não é ser o mais inteligente, é ter constância, estudar um pouco todo dia sem desistir. Bernardo franziu a testa. Mas eu sempre erro. E vai continuar errando, menino, disse Rosa, firme. Só que agora vai entender que o erro é parte do caminho. Cada vez que você erra, aprende como não fazer. E fica mais perto de acertar. Naquela semana, Bernardo decidiu testar o segredo da Rosa. Em casa, fechou o videogame mais cedo, abriu o caderno e escreveu os 3 passos. Tentou aplicar em problemas diferentes. Alguns deu certo, outros não. Mas, quando errou, não rasgou a folha nem desistiu. Apenas escreveu ao lado, caminho errado, como Rosa tinha sugerido. No dia seguinte mostrou a ela. Olha, tentei aqui, acertei algumas, mas errei várias. Rosa pegou o caderno e sorriu. Isso aqui não é fracasso, Bernardo, é progresso. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Um teste de geografia que antes seria um 0, virou um 5,5. Não era nota alta, mas para Bernardo foi uma vitória. Depois veio um 6 em português. Ele começou a acreditar que talvez pudesse chegar mais longe. O professor de matemática estranhou. Salles, estudou dessa vez? Bernardo apenas deu de ombros, mas por dentro estava sorrindo. Certo dia, depois da aula, Bernardo procurou Rosa. Dona Rosa, por que a senhora está fazendo isso? Quero dizer, ninguém nunca acreditou em mim desse jeito. Ela ajeitou o lenço na cabeça e respondeu com doçura. Porque um dia alguém acreditou em mim, quando eu também achava que não servia para nada. Uma vizinha que me ensinou a dividir os problemas em pedaços. Se não fosse ela, eu teria largado a escola. Bernardo a encarou com respeito pela primeira vez. Então é isso? É esse o segredo? Esse é só o começo, disse Rosa sorrindo. O verdadeiro segredo é acreditar que você pode. Porque se você não acreditar, ninguém pode acreditar por você. Naquele momento, algo mudou dentro de Bernardo. Não era apenas sobre notas. Era sobre se enxergar de outra forma. Ele não queria mais ser o filho do milionário que só tirava 0. Queria provar a si mesmo que era capaz. E foi assim que, sem perceber, ele começou uma transformação que mudaria não apenas seu boletim, mas todo o seu futuro. O trimestre seguinte começou como qualquer outro, mas Bernardo não era mais o mesmo.
Ainda tinha medo das provas, ainda sentia um frio na barriga quando os professores anunciavam avaliações, mas agora tinha um segredo no bolso. O método simples que Dona Rosa lhe ensinara. Em casa, já não passava as tardes inteiras no videogame. Reservava pelo menos 1 hora para revisar cada matéria, dividindo em pequenos blocos, escrevendo os passos como ela havia mostrado. Não era fácil. Às vezes, a preguiça falava mais alto. Às vezes, a vontade de desistir voltava. Mas, quando pensava em jogar tudo para o alto, lembrava da voz de Rosa. Erro não é fracasso. É só um caminho que não deu certo. A primeira prova do trimestre foi de geografia. Bernardo saiu da sala com a sensação de que tinha acertado pelo menos metade. Quando o professor devolveu a avaliação, havia um 6,5, escrito em azul no topo. Não era nota para a medalha, mas foi a primeira vez em anos que ele passava de ano em uma disciplina logo na primeira tentativa. Bernardo sorriu sozinho, guardou a prova com cuidado em vez de amassá-la. Dias depois, veio português. 7. Depois, história. 7,5. Os colegas começaram a reparar. Olha só, o zerinho está subindo, brincou um deles, mas sem maldade. Bernardo não respondeu. Sabia que estava mudando. Aos poucos, até os professores perceberam. O de matemática, que já perdera a paciência inúmeras vezes, chamou-o após a aula. Salles, o que aconteceu? Você está se esforçando? Bernardo apenas sorriu. Não queria revelar ainda, mas no fundo sabia a resposta. Dona Rosa. Em casa, o pai, Alberto, ainda não tinha notado a transformação. Continuava distante, sempre ocupado com reuniões e viagens. Até que um dia, recebeu um e-mail da escola com o boletim parcial. Sentado em sua poltrona de couro, Alberto arregalou os olhos. Bernardo não tinha nenhum 0. Pelo contrário, todas as matérias estavam acima da média. Chamou o filho imediatamente. Bernardo, que história é essa? Notas acima da média. Bernardo encolheu os ombros, tentando conter um sorriso. Eu só estudei mais. Estudou mais? Depois de anos tirando 0, você resolve estudar? O tom era de desconfiança, mas também de orgulho contido. Alberto não sabia se ficava feliz ou desconfiado. A mudança não parou por aí. Bernardo começou a ajudar colegas que tinham dificuldade, explicando do jeito simples que aprendera com Rosa. Dividir em partes, transformar em pequenos passos. Pela primeira vez, ele se sentia útil. Um colega comentou, cara, você explica melhor que o professor. Bernardo sorriu meio sem jeito. Era uma sensação nova ser reconhecido pelo esforço, não pelo sobrenome. Um mês depois, a escola organizou uma reunião de pais. Alberto, orgulhoso, fez questão de comparecer. Durante o encontro, ouviu professores elogiarem o progresso de Bernardo. Mas o que mais chamou sua atenção foi a fala da coordenadora. Seu filho está mais aplicado. Ele descobriu um método de estudo muito interessante, bem diferente do que costumamos ensinar. Alberto franziu a testa. No carro, perguntou diretamente. Bernardo, de onde você tirou isso? Quem te ensinou esse tal método? O rapaz hesitou por alguns segundos, depois respondeu. Foi a Dona Rosa. Dona Rosa? Quem é essa? A faxineira da escola. O silêncio tomou conta do carro. Alberto não sabia se ria ou se irritava. O filho milionário, estudando em uma das melhores escolas do país, tinha aprendido a virar aluno com a faxineira? Você só pode estar brincando comigo, disse incrédulo. Não, pai, respondeu Bernardo firme. Ela foi a única que acreditou em mim de verdade. Me ensinou que não existe fracasso, só tentativa. Alberto não respondeu. A cabeça fervia. Como uma mulher simples, invisível no corredor da escola, podia ter feito o que nenhum professor caro conseguira. No dia seguinte,
Movido pela curiosidade e pelo orgulho ferido, Alberto pediu para conhecer Rosa. Encontrou-a no corredor, com seu uniforme gasto e a vassoura nas mãos. "A senhora é a Dona Rosa?" perguntou ele em tom formal. "Sim, sou eu", respondeu ela com calma. "O senhor é o pai do Bernardo, não é?" "Sou", disse ele, observando-a de cima a baixo. "Então foi a senhora quem ensinou meu filho." Rosa não demonstrou medo nem arrogância. Apenas sorriu e respondeu: "Não ensinei nada que já não estivesse dentro dele. Só mostrei o caminho." Alberto ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta pronta. Naquela noite, em casa, sentou-se em sua poltrona e refletiu. Tinha gastado fortunas com professores particulares, colégios renomados, livros importados. Nada funcionara. E, de repente, uma faxineira humilde conseguira o que ele não pôde dar ao filho: confiança. Pela primeira vez, Alberto sentiu admiração. Não pela fortuna, nem pelo poder, mas pela sabedoria simples de alguém que a vida moldara. Olhou para Bernardo, que estudava concentrado na mesa. Sorriu discretamente. Talvez estivesse aprendendo que riqueza de verdade não é medida em dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas. As semanas seguintes consolidaram a transformação de Bernardo. O boletim final trouxe algo que ele jamais imaginara: notas sólidas em todas as matérias. Não eram 10 perfeitos, mas estavam muito distantes dos zeros que carregara por tanto tempo. Pela primeira vez, Bernardo não sentiu vergonha de abrir o envelope diante do pai. Alberto Salles pegou o boletim com mãos firmes, acostumadas a segurar contratos milionários, mas que tremiam diante daquele simples papel. Leu linha por linha, depois levantou os olhos para o filho. "Você conseguiu", murmurou quase sem acreditar. Bernardo sorriu tímido. "Eu disse que não era burro, pai. Só precisava de um jeito diferente." No fim de semana, Alberto fez algo inédito. Pediu para ir até a escola com o filho, mesmo sem reunião agendada. Encontrou Dona Rosa no pátio, varrendo as folhas que o vento deixara espalhadas. Ela parou ao vê-los se aproximarem. "Bom dia, senhor." "Bom dia, Bernardo." Alberto pigarreou, como quem precisa engolir o orgulho antes de falar. "Dona Rosa, eu queria agradecer. O que a senhora fez pelo meu filho não tem preço." Ele puxou do bolso um envelope grosso e tentou entregar. "Aqui está uma bonificação. Não é suficiente para pagar o que fez, mas é o mínimo que posso oferecer." Rosa olhou para o envelope, depois para Alberto, deu um sorriso sereno e empurrou de volta. "Eu não ajudei seu filho por dinheiro. Eu o ajudei porque vi que ele precisava de alguém que acreditasse nele. O que eu fiz não tem preço e também não precisa ter." Bernardo observava em silêncio com os olhos marejados. Era a primeira vez que via o pai, acostumado a comprar tudo, ser impedido de pagar por algo tão valioso. Alberto baixou os olhos constrangido. Guardou o envelope de volta no bolso e, com a voz embargada, respondeu: "A senhora tem razão. O que a senhora fez é impagável." Rosa sorriu outra vez e completou: "O único pagamento que eu quero é ver o Bernardo acreditando em si mesmo. Isso já vale mais do que qualquer dinheiro." Bernardo olhou para ela com gratidão. "Se não fosse pela senhora, eu ainda estaria acreditando que era um fracasso." Rosa passou a mão nos cabelos grisalhos, emocionada. "Menino, nunca esqueça. Fracasso só existe quando a gente desiste. Enquanto você continuar tentando, você já é vencedor." Aquela frase ficou gravada no coração de Alberto tanto quanto no de Bernardo. O empresário, acostumado a medir valor em cifras, percebeu que estava diante de uma riqueza muito maior. A sabedoria simples de uma mulher que a vida moldara na dureza, mas também na resiliência. "Dona Rosa", disse ele com voz embargada, "a senhora me deu uma lição. Sempre acreditei que o melhor ensino vinha dos mais caros professores.
Mas o que meu filho precisava era de alguém que acreditasse nele. Rosa sorriu, baixando os olhos. Todos precisamos de alguém que acredite em nós, doutor. Até os mais ricos. Naquela noite, ao chegar em casa, Alberto reuniu o filho na sala. Bernardo, eu sei que fui duro demais com você. Cobrei resultados sem tentar entender suas dificuldades. Mas você me mostrou que, quando há esforço e dedicação, tudo pode mudar. E aprendi também com a dona Rosa. Bernardo arregalou os olhos. Era raro ver o pai admitir que aprendera algo com alguém. Aprendeu o quê? Que riqueza não é só dinheiro, filho. É ajudar a transformar vidas. Inspirado pela experiência, Alberto tomou uma decisão importante. Criou um programa educacional dentro de sua empresa para oferecer bolsas de estudo a filhos de funcionários e apoio escolar a crianças carentes. Ao anunciar a novidade, fez questão de citar a história de Bernardo e a lição de Dona Rosa, sem esconder que foi ela quem acendeu a mudança. Os funcionários se emocionaram. Muitos, que também tinham filhos com dificuldades, sentiram esperança renovada. Bernardo, por sua vez, passou a ter uma postura diferente na escola. Quando via colegas desanimados, lembrava das palavras de Rosa e compartilhava o método dos pequenos passos. Tornou-se referência não por ser o filho do milionário, mas por ser o garoto que não desistiu de aprender. Um dia um amigo se aproximou e disse: "Cara, eu sempre achei que você fosse só preguiçoso, mas agora vejo que você é esperto pra caramba. Valeu por me ajudar com matemática." Bernardo sorriu. Não havia título de luxo que se comparasse àquele reconhecimento. Tempos depois, durante a formatura do ensino médio, Alberto assistia emocionado ao discurso do filho. Bernardo falou diante da plateia: "Eu aprendi que inteligência não é nunca errar. É ter coragem de continuar tentando, mesmo quando todos dizem que você não vai conseguir. E devo isso a uma pessoa que muitos aqui talvez nem percebam, mas que mudou minha vida. Dona Rosa." A plateia aplaudiu, e Rosa, no fundo do auditório, enxugava discretamente as lágrimas. Naquela noite, ao voltarem para casa, Alberto refletiu em silêncio. Olhou para o filho, orgulhoso, e murmurou: "Você me mostrou que o verdadeiro valor de alguém não está no sobrenome nem no dinheiro, mas na coragem de recomeçar." Bernardo respondeu com um sorriso confiante: "E eu só consegui porque alguém acreditou em mim primeiro." A história de Bernardo ficou como uma lembrança viva para todos que a acompanharam: professores, colegas, funcionários da escola, mas principalmente para ele mesmo e para o pai. Afinal, a maior lição de todas não foi sobre matemática, geografia ou português. Foi sobre vida. E naquele momento, Alberto e Bernardo compreenderam que a verdadeira riqueza não estava em cofres ou contratos, mas nas lições de quem, com humildade, transformava fracasso em esperança. Bernardo acreditava que nunca passaria de um fracasso. O pai achava que dinheiro e escolas caras eram a solução. Mas a vida mostrou que a verdadeira riqueza não vem do luxo, e sim da sabedoria, que muitas vezes está escondida em pessoas que ninguém enxerga. Dona Rosa não apenas ensinou um método de estudo, ela ensinou que errar faz parte, que desistir é o verdadeiro fracasso, e que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para mudar qualquer destino. No fim, Alberto percebeu que nem todo problema se resolve com dinheiro, e que algumas lições são tão preciosas que não têm preço. Porque a maior lição que essa história nos deixa é simples. A sabedoria pode vir de onde menos esperamos. Basta ter humildade para ouvir. E você já parou para pensar nisso? Quantas vezes na vida a gente despreza alguém simples, achando que não tem nada a ensinar, quando na verdade essa pessoa carrega a maior sabedoria? Se estivesse no lugar de Bernardo, você teria escutado a faxineira? Ou teria deixado o orgulho falar mais alto? Me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou no seu coração. Eu vou adorar ler a sua resposta. Aproveita
e comenta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se essa história tocou você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E não esquece de compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor não está no luxo, mas em acreditar em si mesmo. Até a próxima!